Era o sol do meio-dia, dava um calor arretado. Quando ela foi chegando, já sentando do meu lado. Nunca vi coisa mais linda que mulher que havia. Tomando água de coco era uma tentação. Virava o coco na boca, dava uma lambidinha. Derramava água na roupa e ficava molhadinha. Naquele jeito gostoso, atiçava o meu desejo. Deu vontade de beber água de coco do seu beijo. Ela segurava o corpo e alisava o canudinho pra me deixar... Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Rubem Gonzalez mesmo. Agora ficou redundante. E a brincadeira musical aí começa hoje com o Bonde do Forró. Era uma banda que tocava forró por aí. Muito boa, muito gostosa, divertida. E acho que ainda existe. Tá em baixa, né? E esse cantor, esse baixinho feioso pra caramba, que era o cantor dela, é o tal de Lauro, canta muito, de verdade. Leva no gogó, já vi, ao vivo e a cores. É isso aí, gente. Vamos em frente. E antes de tudo, pedir para quem quiser aí, achar digno, se inscrever no canal. Dar um like aí se gostou, fazer um comentário, qualquer coisa. Dar um toque no sininho, toca o barco aí. Se a gente crescer bem, se não crescer, amém. Já estamos do tamanho do que a gente precisa. A música que eu escolhi hoje, aleatoriamente, foi uma música sertaneja, até muito bonita, de raiz, e bem cantada pelo César Menotti e Fabiano. Tá muito bonita, bem arranjada. Infelizmente coloquei ela na gravação e, para nossa surpresa, o vídeo foi bloqueado porque a Globo, a Som Livre da Globo, dona do Brasil, não permitiu. Mesmo num canal recreativo que não é remunerado, que não recebe remuneração e que tem função só de divulgação. Esse é o país que a gente vive, é o tipo de gente que a gente convive. É até por isso que você não tem mais cultura, porque a cultura toda ela tem dona e está chancelada para meia dúzia. É nessa parte que a direita se perde. A ganância desmedida. Eu sou contra você quebrar os direitos autorais de alguém para uso comercial. A partir do momento que eu estou pegando aqui meu esquálido público e divulgando gratuitamente a música, na realidade sou eu que estou fazendo propaganda de graça para eles e não usando merda nenhuma deles. Então eles que enfiem as músicas dele no olho do cu, enfim, o César Menotti e o Fabiano no olho do cu, enfim, a música sertaneja no olho do cu, enfim, tudo no olho do cu, e foda-se, porque a gente não precisa dessa porra. Que vão se fuder pra lá, porque o nosso papo aqui é outro. Um dia, quem sabe, a gente melhora essa porra. Que essa noite passada, depois da minha postagem de ontem, eu achei engraçado, não a posição da maioria, né, mas eu sei como é que... Isso aqui é um canal que diz que não é de esquerda, não é de direita, em que pese que a gente é oriundo, vamos dizer, da esquerda, não dessa esquerda que está aí, porque a esquerda brasileira e a direita brasileira são duas jabuticabas, né? Elas não existem em lugar nenhum do mundo, só existem aqui. Tá? A esquerda nossa é mais, vamos dizer assim, transnacional. É um modelo inventado, é uma esquerda inventada nos Estados Unidos e exportada para o mundo. Você imagina, né? Os Estados Unidos, onde até a esquerda é liberal, é neoliberal, eles inventaram uma esquerda para o mundo e nós compramos. Alegremente saímos e compramos. E a direita também comprou no mesmo mercado, só que do outro lado. Lá eles têm um supermercado para o terceiro mundo, onde tem um balcão à esquerda e outro à direita. E cada um vai lá comprar no mesmo supermercado. Então, a direita mundial, que ela, antes de tudo, ela é nacionalista, xenófoba, a ponto de não querer nada estrangeiro, a nossa direita aqui vive de calças arriadas. Não pode ver uma piroca americana, alguém falando gringo, que fica doido.
A nossa esquerda aqui é totalmente namastê, é contra a violência, não pode ouvir falar em fuzilamento, tem ódio das Forças Armadas. A esquerda verdadeira ama as Forças Armadas. Tem nela um dos seus pilares. Haja vista a Rússia, haja vista a Coreia do Norte, haja vista Cuba, haja vista tudo isso aí. Mas aqui não, aqui eles têm ódio, têm nojo, horror. Não pode ver um policial, chama de porco de farda. Então, para vocês verem que assombro que nós temos. E quando você faz um tema aqui e você volta nele, alguns chegam aqui e te chamam de repetitivo, disso, daquilo, quando não existe repetição nenhuma. O pessoal queria, na realidade, que eu estivesse aqui arriando o pau no Bolsonaro, fazendo coro com um ensandecimento aí que existe público, de toda essa esquerda aí, que no final das contas vão remar e trazer o PT para o protagonismo. Mas não aqui. Eu quero que o PT vá tomar no olho do cu. Mas com todas as letras. Com todas as letras. Que vá para o inferno junto com a sua corrupção barata e com a destruição que ela fez do campo progressista do Brasil. Então aqui não tem lugar para isso não. Se você se sente incomodado, o seu lugar é lá. Aqui não tem esse negócio de migrar PT para cá não. Aqui eu sou Ciro Gomes. Ciro Gomes vai ao encontro, e não de encontro, vai ao encontro dos nossos anseios. Então aqui é isso. Aqui nós estamos fazendo esse trabalho, agrade ou não, repetitivo ou não. Até porque eu estou evitando um monte de temas, porque não é momento para isso. Ao contrário de todo mundo, tá? Eu não tenho crítica nenhuma a fazer ao Bolsonaro pelas suas indicações. Tá? Eu não apoiei o Bolsonaro, eu não votei no Bolsonaro, eu agora devo algum respeito ao respeito que eu devo a ele como instituição. Ele é a presidência da República. E tenho visto coisas positivas. O que o Mourão colocou como discurso, as pessoas viram isso aí como ele preparou um golpe, amanhã ele cai. Ô, gente, achismo, terrorismo barato, esse tipo de coisa. Isso aí parece blog do Ismael, que é um imbecil, um idiota aí, que vive aí como cátedro dessa esquerda idiota, essa esquerdiota. Ele parece até o Olavo de Carvalho dessa esquerdiota. Então é o seguinte, vivem todos atrás dele, uns caçando comunista, outros caçando fascista, e todos nisso aí. O mundo real é outro. Falta vocês conhecerem o povo. Eu tenho uma pauta para hoje, mas para não dizer que eu sou repetitivo, e para não encher meu saco, porque ontem, depois de ler alguns comentários, me deu vontade de fechar o canal. Senti vontade de fechar o canal, honestamente, porque eu falo assim, olha só, eu perco meu tempo, eu perco meu domingo, eu faço as coisas para um bando de idiota vir aqui criticar. Por quê? Porque eu não estou fazendo a sua pauta, porque eu não estou batendo palma. Você acha que eu vou ficar aqui batendo... Eu ontem enquadrei... você falou do Paulo Giardelli. Eu não tenho nada contra o Paulo Giardelli, eu não assisto o canal dele porque eu não tenho tempo de assistir canal, eu trabalho, eu tenho que viver, eu tenho que manter uma família. Então é o seguinte, eu não tenho tempo de ficar pendurado. Alguém deve achar que eu sou um nerd que fico colado. Eu nunca fiquei colado na frente do computador. Eu nunca fiquei colado na frente do Facebook. Só que ele está dentro do meu celular, está dentro do negócio. Eu, entre uma cagada e uma mijada, eu dou uma olhada rápido. Pronto. E faço alguma coisa. Eu sou rápido. Eu sou conciso. Eu não preciso ficar consultando as coisas, eu não preciso ficar editando o que eu falo, eu não preciso ficar editando o que eu escrevo. Os maiores textos que tem meus no Facebook, que tinha no Facebook, eu levei, foi 10 minutos para escrever, nunca revisei e nunca li. Eu não leio o que eu escrevo, eu nunca li o que eu escrevo. Que eu escrevi. Às vezes eu chegava e recebia de volta. Meu irmão já me mandou um texto meu assinado por um filho da puta do PT de Uberlândia. Um cara que tinha 50 mil seguidores. O cara pegou meu texto inteiro e roubou. Vitor Sorenzi, de Minas Gerais, é que descobriu e me passou. E como ele, os outros tantos. Se deem menos valor e menos protagonismo, gente. Somos muito mais comuns do que isso tudo. Mas tem mais gente a favor do que contra. O importante é isso. Então é o seguinte, gente, só para brincar um pouco, eu vou falar hoje sobre o homem que está recolocando ordem no mundo. Talvez não para a gente, porque eu não sei qual é a posição daqui
quais vão ser as posições futuras, porque nós partimos para um alinhamento vassalo aos Estados Unidos, o que eu acho uma coisa deprimente, deplorável para um gigante como o Brasil. Eu hoje ia falar do que levou à vitória do Bolsonaro, mas não vou falar nisso hoje não, vou falar amanhã. E hoje eu vou falar sobre meu grande... Eu tenho poucos ídolos, muito poucos. Mas vivo então hoje, eu tenho uma puta admiração pelo Ciro Gomes. Eu acho que ele pode ser um diferencial na nossa história, porque eu vejo semelhanças. E é o seguinte, cara, eu vou falar hoje um pouco sobre, de forma rápida, né? Até porque é o seguinte, isso aqui não é aula de geografia, não é aula de história, não é aula de nada. Isso aqui a gente passa, a gente bota alguns dados assim, só para não ficarem soltos. E vocês vão me perguntar onde que eu li isso, em lugar nenhum. Isso daqui é apanhado, você vai lendo. Você vai lendo. Quando você está totalmente informado e inteirado sobre alguma coisa ou outra, você vai na internet e pega meia dúzia de dados. Dados que eu estou falando é quando nasceu Vladimirovich Putin. Quem é? Presidente vitalício, GPT, chefe da porra toda e dono da atual Rússia. Tá? É nascido em 7 de outubro de 52, tá? Tem 66 anos e desde 99 manda na Rússia. O que ele fez? A Rússia, para quem não sabe, né, é a maior das repúblicas soviéticas e com a queda do muro de Berlim em 91 foi pro saco. Aí entrou o liberalismo, o neoliberalismo de sola naquela porra. Entrou para arregaçar. Entrou arrebentando. E existia um tenente-coronel por lá chamado Putin. Ele ficava em Dresden, né, na Alemanha Oriental, e tem até uma passagem muito interessante que diz que uma horda, o povo vê aquela turba no quebra, ele calmamente desceu da inspetoria, sozinho, encarou a turma todinha, meteu a mão na pistola, sozinho. Tinha centenas ou milhares de pessoas e falou assim, isso aqui é propriedade do governo soviético e daqui ninguém passa. E ninguém passou e ninguém entrou. O homem tem o dom da persuasão, só no olhar. É diferente. Mas o mais importante de tudo é saber que é o seguinte, ao final do governo de Boris Yeltsin, o governo entreguista do Boris Yeltsin, o Yeltsin era totalmente incapaz. O pessoal fala que era corrupto, não era corrupto, ele era um alcoólatra perdido, um cara que simplesmente assinava qualquer papel na sua frente. E o Putin, quando volta para São Petersburgo, porque ele é nascido em São Petersburgo, né? Na época Leningrado, quando ele nasceu, o pai dele foi herói de guerra, ferido, a mãe dele viveu aquele cerco todo. Só para vocês imaginarem, Leningrado, só um spoiler, né? Leningrado sofreu o maior e mais selvagem cerco da história da humanidade. Foram 870 dias, 72 dias no caso, de cerco das tropas nazistas e eles não se renderam. Para quem não sabe, os cemitérios tinham que ser vigiados por forças armadas, porque senão o pessoal ia lá comer os corpos. Canibalismo rodou à solta. O negócio é assustador. Ele nasceu nesse cenário, ele nasceu em 52, depois da guerra, mas o seu pai e sua mãe foram oriundos daquela luta, daquela guerra, daquela batalha. Isso é só para dizer. Ele volta para São Petersburgo e em 91 ele entra na política e ele passa a servir ao governo Yeltsin. Mas o pulo do gato vem em 1989, né? Em 1998, 99, ele passa a ser chefe, né, de um comissariado
como dizer assim, como se fosse o SNI. Ali deu o pulo do gato. Tá? Era o Serviço Nacional de Segurança. E nesse período de Edson, ali ele fez o dossiê de todo mundo, bom espião, né? Fez o servicinho de casa, e em 99 ele assume com a renúncia do Putin. E no ano seguinte, do Yeltsin, e no ano seguinte ele assume de vez. Ele assume com a faca nos dentes. Ele assume da forma que eu tenho certeza que Ciro Gomes assumiria a presidência do Brasil e vai assumir ainda. Deus há de nos ouvir. Nós não merecemos tudo isso não, gente. Estou nem falando do Bolsonaro, não. Como eu falei, estou me preparando para ser oposição a um bom governo dele, não a um péssimo, porque o resto dessa esquerdalha que está por aí está esperando o caos, tá esperando que o mundo se acabe em calor e inferno para comer peixe frito. Tá? E eu não estou atrás disso, não. Eu não estou atrás do quanto pior, melhor, não. Eu não estou, mas não estou mesmo. Porque esse pessoal que faz isso é insensato, é injusto, mas isso eu vou explicar no vídeo de amanhã. Não vou falar hoje, não. Hoje eu estou falando do Putin. Putin assume, a primeira coisa que ele faz, ele dá um soco na mesa. Ele dá um soco na mesa, chama as Forças Armadas e começa a preparar a maior manobra nos últimos 15 anos da antiga União Soviética, agora a Rússia. E ele faz essa manobra, prepara, e isso aí já levanta uma pulga no Ocidente. Por quê? Porque os Estados Unidos e a OTAN já estavam prontas para retalhar. Os Estados Unidos tinham contratos prontos, tá, para desmantelar a frota de submarinos russos. Eles virar hegemônicos no planeta, totalmente hegemônicos. Eles estavam prontos para destruir a frota como uma ajuda ambiental. Eles são tão bonzinhos, eles são tão bons. Eu fico emocionado quando vejo a política externa americana e como eles são bonzinhos. Eles iam destruir a frota de submarinos russa por medo de contaminação, né? Por uma ajuda humanitária, né? E o que acontece? Ele revitaliza aquilo tudo. A primeira sacanagem que fazem com ele, chegam no 2 submarinos espiões, um americano e um inglês, não me recordo o nome deles aqui, metem um torpedo e afundam o Kursk. Todo mundo achou que aquilo ali seria a derrocada, uma amostra de força. Ficou como um acidente, mas qualquer um do meio militar que entenda do assunto sabe, tem uma marca de torpedo. Tem uma marca de torpedo na entrada e seções ficaram lá no fundo do mar de Barents. Não foi à toa, só foi retirado o centro lá, o navio holandês especializado naquilo ali, só tirou o núcleo, só tirou o que interessava e ficou lá. Só que o Putin parte para o contra-ataque e o que ele falou no telefone vermelho poucos devem saber. Eu só sei que ele conseguiu com isso 22 bilhões de dólares a fundo perdido, ou seja, na realidade o afundamento do Kursk rendeu para a Rússia 22 bilhões de dólares, que chegaram no momento que os cofres estavam vazios. E a oposição interna, os oligarcas, simplesmente o que fizeram? Torpedearam ele. Botaram para fuder em cima dele. E o que ele fez? Ele contra-atacou pesadamente. Né? Contra-atacou com vontade. Reestatizou setores que ele considerava vitais. Colocou uma porrada de oligarca na cadeia. E vários adversários dele tiveram alguns problemas de saúde e morreram. O número, nesse período todo, uns 206. A última contagem de 2016 davam conta de 206, tá? Que tiveram esses problemas de saúde e morreram por motivos diversos. E todos eles eram opositores ferozes e todos eles entreguistas. E foi o que aconteceu. Aproveitou de onda, mandou a OTAN se fuder e falou que as coisas mudariam.
deu 150% de aumento para as Forças Armadas, é o que eu falo, não existe grande nação sem grandes Forças Armadas. Se a turma do Bolsonaro acha que a gente vai ser forte tendo militares no nosso comando e nossas Forças Armadas sucateadas, estão fodidos. Os caras vão virar burocratas, vão encher o cu de dinheiro e não vão fazer nada. Eu sou a favor de Forças Armadas fortes. Sim, claro que sim. Todo nacionalista é. E aí, o que acontece? Ele promove, ao mesmo tempo, a maior reforma nas Forças Armadas. Ele reestatiza setores vitais, cria estatais fortes. Hoje, você, quando compra um avião de combate da Rússia, você não compra ele da Sukhoi, da MiG, você compra de um conglomerado que é estatal, que vende todas as armas. Inclusive, passaram a usar... Para de hipocrisia, tá? O mundo vive em torno das armas. Não adianta você fumar um baseado, escutar uma música legal, ficar viajando e achar que o mundo é isso. O mundo é cruel, é duro, meu irmão. O cara que está do lado de lá quer te fuder e você só enquadra ele na força. Isso, tem coisa disso aí que nós vamos ver amanhã. Não tenha dúvida. Ele se mostrou hábil em todos os campos, inclusive a Chechênia. A Chechênia era um foco. Era um foco. Era um povo separatista, pesado, cometendo atos terroristas, um negócio feio. Ele vai lá e esmaga aquilo tudo, mas ele não pisa na cabeça de ninguém. Ele dá uma autonomia inédita para a Chechênia. Hoje os comandantes chechenos de lá, os governantes chechenos, são simplesmente a tropa de elite dele. Hoje eles têm vamos dizer assim, uma força regular militar lá que são fiéis ao Putin, mais fiéis do que acho que até as próprias forças russas. É incrível o que ele fez. Ao mesmo tempo ele pegou e cortou o exército, as Forças Armadas inteiras russas no meio. Hoje as Forças Armadas russas têm a metade do efetivo do que tinham em 98, 99 mesmo, já na Rússia, depois da União Soviética. Ele corta a metade, só que o salário quadriplica, o profissionalismo vem à tona, o desenvolvimento de armas é pesado e ele recoloca a ordem no mundo. O cara eliminou a miséria, reduziu a pobreza em mais de 70%, distribuiu renda. Hoje a Rússia é um dos países com o menor endividamento, se não, dos grandes países com certeza, o menor endividamento do mundo. Eu falando com o Reinaldo, com o rei, amigo meu, de Niterói, via Zap, falando que a Rússia é aquele cara de classe média que encontrou o lugar certo para viver. Ele tem um apartamento que não é de alto luxo, mas é dele. Ele tem uma casinha na praia, longe, mas é dele. Ele não tem uma BMW último tipo, mas ele tem um carro novo e é dele. Tá tudo pago. Ele vai aonde todo mundo vai. Hoje a Rússia coloca medo em todo o mundo ocidental. E é um país que tem um PIB praticamente igual ao do Brasil. Tem uma população menor do que a nossa. Tem uma população 30% menor do que a nossa. Mas são soberanos, não dependem de ninguém. Os Estados Unidos, em 2013, quando descobriram, tiveram noção, a OTAN, a NATO e o Pentágono descobriram o monstro que o Putin criou na Rússia, os caras simplesmente inventaram a história da Ucrânia, tentaram colocar o gato lá o gato na tuba, tentaram colocar o bode na sala e ele simplesmente saiu com galhardia. Entraram com boicotes, taxações, tudo que poderia, todo pacote de maldade que poderiam fazer contra a Rússia. E o que aconteceu? A Rússia hoje se tornou cada vez mais independente. Como o Brasil poderia ser independente se tivesse um líder como o Putin? O Putin é simplesmente fenomenal. O mundo livre hoje depende muito dele. E tem idiota hoje que ainda acha que o Putin o Putin essencialmente ele é comunista. Ele está entre o comunismo e o czarismo. Tá? Ele é um czar. Ele é um czar que não é da linhagem nobre. Ele é um czar que veio do povo.
porque o povo de lá quer ele. Tem 80% de aprovação. Lá não tem ideologia de gênero, não tem porra nenhuma, não tem nada, o povo lá é pragmático. E não adianta que ninguém venha aqui com um papinho dizer que lá homossexual é caçado na rua, que não é não. Não tem problema nenhum. Tem expoentes, tem no governo, tem nas artes, tem gays lá para tudo quanto é lado. Tem gaysenco para lá à vontade. Gaysovski e o caramba. Só que é o seguinte, não como ideologia. Não adianta lá você querer fazer uma marcha lá e enfiar um crucifixo no cu em praça pública e dar aquele espetáculo vexaminoso que não tem espaço lá. E tem idiota ainda da direita aqui brasileira que ainda com a foice e o martelo atravessado dentro do cu ainda fica achando que a Rússia é o outro lado. Bicho, a Rússia é o ideal, é o que o Brasil deveria ser. Eu não vou dar a receita aqui para o Bolsonaro, né? Até porque eu acho muito difícil de fazer. Agora, se ele quisesse realmente se tornar alguém no cenário político de verdade, ele deveria ler a biografia do Putin 10 vezes seguidas e depois ler mais 10, para ver se decora alguma coisa. Porque eu vejo muita semelhança entre ele e o Ciro Gomes. O Ciro Gomes o que precisa é meter a mão no governo. Isso foi uma espanada do que é o Putin no mundo. Está reeleito, vai ser reeleito de novo, vai morrer no poder com 90 anos, provavelmente, 90, 100 anos. Ele tem cara que tem 50, tem físico de um cavalo, e é o seguinte, tem 66 anos, deve mandar mais uns 30 anos na Rússia. Para desespero da galerinha do norte, porque eles estão erodindo os Estados Unidos. Os Estados Unidos tentam de tudo. Hoje mesmo estão lá provocando no Mar Negro, na Crimeia, na região da Crimeia, estão colocando, porque a única política externa que os Estados Unidos conseguem fazer é de terror, é de tentar destruir. Veja o golpe de mestre, o Putin, só para fechar aqui uma historinha do Putin, mostrar quem é o Putin, a geladeira, o cara soberbo que é que em 2014, foi 2014 se não me engano, né? A Força Aérea Turca abate um caça russo, um bombardeiro russo desarmado, desarmado que eu estou falando em relação à defesa ar-ar, porque existe as pessoas, ninguém é obrigado a saber, né? Às vezes um caça está armado, ou um caça bombardeiro está armado para ataque ao solo, e não tem nenhuma arma de defesa, porque ele sabe que não tem não vai ser vítima de nenhum ataque aéreo, porque os caras não têm força aérea, não tem nada, é um famoso ataque ao solo. O que acontece com esse ataque ao solo? Um F-16 vai e abate esse Sukhoi 24, um Su-24, um bombardeiro médio, russo, já antigo, mais eficiente ainda, e morre o piloto é morto em terra, e todo mundo esperava àquela altura do campeonato que ele fosse retaliar contra a Turquia pesado. Tanto é que durante 2 meses os caças turcos não levantaram voo. Tanto foi o cagaço. E depois ele descobriu, ele afinal de contas é um homem que veio do espionato, descobriu que não foi o Erdogan que deu a ordem. Ele até disse que deu autorização, mas fez aquilo para não perder a autoridade e que não sei o que, não para lá. O que ele faz? Ele se coloca ao lado do Erdogan na tentativa de golpe, apoia ele, entrega a cabeça de todo mundo e faz do limão uma limonada. Hoje ele colocou a Turquia como bode na sala da OTAN. Hoje a Turquia abre de forma totalmente irreversível o corredor Eurásia, que passa pelo sul da Rússia, pega o Irã, Iraque, sai na China, por trás da Índia e sai no Mar Mediterrâneo. Simplesmente Putin orquestrou isso tudo e tirou a Turquia das mãos da OTAN e das mãos dos Estados Unidos. Agora enfiou lá as baterias S-400, que são superiores às S-300, que estão baseadas na Síria e que estão dando a maior dor de cabeça para Israel, que os aviões de Israel também pararam de voar na fronteira. Então esse é
o cara que sabe bater o caralho em cima da mesa. E sabe bater com suavidade, e sabe recolher, e sabe fazer e ficar quieto. Esse sim é o grande ídolo que eu tenho. Um dos maiores, por isso que eu falei, um dos maiores seres humanos e o maior que nasceu nos últimos 100 anos. Ele fez a diferença, ele faz a diferença. E oxalá que alguém aqui venha um dia fazer a diferença. Espero que seja o Ciro Gomes. Espero, com certeza. Mas com isso a gente tem que deixar de ser fresco, deixar de ser viadinho, deixar de ser babaca, voltar a ser trabalhista, voltar a defender a industrialização desse país, que foi a primeira coisa que ele fez. Sermos independentes, parar de sermos bajuladores, pararmos de ser esquerdinha de merda, festiva, ser direitinha, calçarriada e ser brasileiros, antes de tudo. Até amanhã, se Deus quiser, ele vai querer e a gente vai dar conta do recado.